do povo brasileiro. Bom dia, fora do microfone, para que os colegas com deficiência visual da plenária possam nos localizar aqui na mesa, né, Luciano? É isso aí. Então, bom dia a todos e todas aí da plenária, bom dia à doutora Mônica, ao Roberto, ao Felipe, à Aline, mais alguém que eu esqueci da mesa? Ao senador, Felipe, amigo, parceiro aí, né, Paulo Paim, e um dos grandes responsável, né? Ainda bem, né, que tem um Paulo Paim da vida, porque é um dos grandes responsáveis, ou o responsável por termos um estatuto onde organizou toda a legislação referente aos direitos da população, das pessoas com deficiência. Então, parabéns, Paulo Paim, mais uma vez. Obrigado. Aqui nessa plenária, né, organizando os setores da sociedade para discutir o tema direito humano, direito das pessoas com deficiência, que, segundo o IBGE 2010, se reúne aí na casa dos 45 milhões de brasileiros e brasileiras. Né? Um bom dia a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo, né, através do meio de comunicação do Senado. Né? Um bom dia a toda a sociedade brasileira aí do outro lado, que nos acompanha no mais uma audiência pública, onde vem debater, discutir e buscar caminhos, né, alternativos e caminhos importantes para fazer com que os direitos da sociedade brasileira, se dê aí do ponto de vista de aplicabilidade. Parabéns mais uma vez ao Paulo Paim, senador, e toda a sua equipe. Queria primeiro, em nome, bom dia, Raimundo, conselheiro do CONAD, está aí da Previdência Social, né? O Isaías Dias, conselheiro da IBC, militante, já foi também conselheiro do CONAD, está me assessorando, bom dia, Isaías. Né? Bom, queria, em nome de todos os conselheiros e conselheiras do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agradecer ao Paulo Paim por nos convidar e colocar o Conselho Nacional sempre nesse debate, que é um dos papéis da gente, que é debater e discutir o direito da pessoa com deficiência. Quero aqui deixar muito tranquilo e dizer que CONAD está aberto a qualquer discussão do ponto de vista de fazermos quaisquer ajustes que sejam importantes, mas que nós não abriremos mão dos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência nesse país. Uma coisa é você fazer um ajuste, ou os ajustes técnicos, que é necessário e é importante, né? Corrigir distorções, né? Mas retirada de direito, isso já é muito tranquilo. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência não vai admitir, não vai aceitar e não vai concordar em momento nenhum. Quero dizer que esse estatuto é décadas, né? 2 décadas, né, senador? No mínimo 2 décadas. No mínimo, né? A tua militância ultrapassa isso. De debate, de construção. Foi uma construção que não dá para negar que o senador e os personagens que discutiram junto com o senador esse estatuto, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ela foi feita em várias reuniões, em várias audiências públicas, e reuniu setores da sociedade, todos os setores possíveis. Se naquele momento alguns setores não se aproximou, não veio, foi por opção própria. É claro que nós precisamos corrigir algumas coisas. Não podemos negar que esse estatuto ele vem corrigir, né, o desajuste social, a exclusão das pessoas com deficiência ao longo da história. Né? A sociedade, do ponto de vista de direito e de acolher e de reconhecer 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência como parte dessa sociedade, né, na minha concepção, na nossa concepção do Conselho de Direito, demorou bastante, mas chegamos. É claro que o primeiro momento foi essas conquistas de reunir, né, tornar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, como parte da nossa Constituição brasileira,
né? E o Brasil é um dos países, se não o único país, que ratificou com força de emenda constitucional, né? Parabenizar o Senado e todo o Congresso por esse reconhecimento, mas a partir da convenção se construiu um estatuto, um documento nacional, onde reuniu todas as legislações referentes à pessoa com deficiência. E o ano passado, em 6 de julho de 2015, a presidenta da República, Dilma Rousseff, assina esse estatuto, também reconhecendo esses direitos e reconhecendo esses milhões de brasileiros e brasileiras, né, com algum tipo de deficiência, parte da sociedade, com direitos e deveres. Mas quero dizer que nós, lá do CONAD, estamos abertos e vamos discutir, né, não vamos nos omitir em momento nenhum de discutir aquilo que está, né, do ponto de vista de ajuste de texto, mas não de retirada de direitos. E aí, em nome do CONAD, trago essa mensagem e, se for, senador, composto um grupo de trabalho para que nós possamos rever, né, o texto, o CONAD indicará conselheiros e conselheiras para estar junto nessa construção. A doutora Mônica trouxe, né, como a gente percebe que tem aí uma ação que é legítimo, todo brasileiro e brasileira tem o direito de contestar aquilo que não acha que está correto, ela traz algumas contribuições importantes. Do mesmo jeito que há um entendimento dos empresários de locadora, com todo o respeito a esses empresários e empresárias, nós também entendemos, a doutora Mônica traz uma contribuição que nós precisamos corrigir, por exemplo, para o usuário, né, que vai alugar um carro, como ela citou um exemplo, a Mara Gabrini, precisamos corrigir também isso, que falta lá no artigo, né, entre outras coisas que precisamos corrigir. Agora, eu queria, como o doutor Felipe fez uma menção à Lei 8.213, se não me engano, artigo 3298, que fala do cumprimento de contratação de lei de cotas, nós também entendemos, doutor Felipe, que precisamos fazer um longo debate sobre isso. Esse debate já vem desde 91. Do mesmo jeito que o empresariado entende que há alguns ajustes, algumas correções, nós também do movimento, né, dos direitos da pessoa com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, o movimento sindical, setores que trabalham com essa questão, também entende que tem distorções do lado do empresariado, não por maldade, mas que precisamos corrigir. Por exemplo, quando o empresariado solicita as vagas, ele escolhe a deficiência que ele quer. Isso, do ponto de vista de legislação, né, de uma certa forma, é discriminação. Ele pode disponibilizar a vaga, pedir o perfil profissional que a empresa precisa, mas não escolher A, B, ou C, D e F. Né? Isso, para nós, também caracteriza uma discussão que precisamos fazer com o empresariado brasileiro. Com todo o respeito também, né, que o empresariado brasileiro também contribui muito com esse país, gerando empregos, etc. Mas nós precisamos discutir alguns ajustes de pensamento ou de entendimento. Não quero me aprofundar na lei de cota, mas trabalho seguro não tem que ser só para a pessoa com deficiência. Temos que ter um trabalho decente para toda a classe trabalhadora, independente dela ter deficiência ou não. Se o local de trabalho tem condições de trabalho, tem qualidade de trabalho, ganha todo mundo, ganha os trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro, a gente trabalha na prevenção de aumentar o exército de pessoas com deficiência desse país. Segundo, também é bom para a empresa, porque um trabalhador no seu local de trabalho é muito mais rentável para a empresa do que ela afastada ou fora do local de trabalho. Tem mais 5 minutos. Então, é um debate fundamental que nós precisamos fazer e não ter medo de fazer esse debate, não ter nenhum receio. Né? Então, é respeitar aí os pensamentos, os entendimentos, mas chegarmos a um denominador comum, onde quem ganha é a sociedade brasileira, é o nosso país, e o nosso país, nossa sociedade ganhando, ganha todo mundo que compõe o país. É isso, obrigado e estou à disposição de vocês. Muito bem. Flávio Henrique de Souza, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, que faz uma reflexão tranquila, se mostrando aberto ao debate,
e mostrando que a política adequada é um debate já que vem há anos e anos e anos. É preciso que os dois lados olhem com muito carinho essa questão. Agora, nós vamos passar a palavra para a doutora Aline Sá Cavalcante, que é assessora do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos. Quero registrar aqui a minha satisfação de estar aqui. Sou ouvinte e telespectadora da TV Senado há pelo menos uns 12 anos, praticamente todos os dias. Então, já me ouviu brigando muito. O plenário também do Senado é muito envolvente. Então, assim, o nosso ministro está numa missão oficial à Antártida, mas o tema em si de direitos humanos é um tema afeto, né? Eu sou a pessoa do gabinete lá que tem um ponto focal nessa temática, né? E sobre eu fiz uma apresentação rapidinha, mas em termos gerais da aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, nós estamos no período de formulação da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser 2016-19, estamos em fase de conclusão, e dentro dessa estratégia tem as tecnologias assistivas, né? Que acaba que podendo contribuir aí para a inovação da empresa, né? E a questão dos transportes também. Então, só para localizar o organograma, dentro do organograma do Ministério, a tecnologia assistiva está na Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Essa secretaria ela se comunica, assim, as outras são mais específicas de cientistas, essa é mais aberta para as demandas da sociedade. E dentre os programas estruturantes ligados à CECIS, no caso, né, que está a temática tecnologia assistiva, certo? E conceitualmente, tecnologia assistiva, segundo até o artigo 3º da lei, ela consiste em produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida. Então, assim, praticamente o Ministério ele atua em questão de pesquisas, estudos, e por meio da FINEP ele tem um programa de financiamento, certo, de inovação para a tecnologia assistiva. Então, para a iniciativa privada é muito interessante. E aí, dentro da lei, os artigos 74, que fala sobre a tecnologia assistiva, a gente destaca o inciso 3, criar mecanismo de fomento à pesquisa, à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos e pesquisas oficiais, certo? O item 5 também, facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol dos produtos distribuídos no âmbito do SUS e outros órgãos governamentais, né? Aí na seção lá da Ciência e Tecnologia, mais uma vez enfatiza a necessidade de fomentar o desenvolvimento científico, né, a pesquisa e inovação, e no parágrafo 1º, geração de conhecimentos e técnicas que visa a prevenção, o tratamento de deficiências ao desenvolvimento de tecnologias assistivas e social. Então, aqui o foco ainda pesquisa e desenvolvimento, né? E aí as primeiras ações do MCTI que datam sobre essa temática é do ano de 2005, certo? E aí ele vem a integrar o Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, que foi criado em 2011, cujo objetivo é promover programas e ações voltadas ao exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência. As ações do MCTI concentram-se na participação e elaboração de políticas voltadas para a pessoa com deficiência, na estruturação do fomento de rede nacional de pesquisadores e no apoio a projetos e processos de desenvolvimento, pesquisa e inovação. Dentro desse contexto, o MCTI ele é responsável por o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva,
que visa formular, articular e implementar políticas e programas, certo? E esse comitê tem a coordenação do MCTI, mas envolve a SDH, o Ministério da Fazenda, o MPOG, o MDIC, o MEC e o Ministério da Saúde, certo? Isso aqui foi a primeira reunião do Conselho. À época, então, quem implanta o secretário Eliezer Pacheco, esposo até da ex-ministra Maria do Rosário, e ele que implanta esse comitê. Aqui eu quero deixar assim, até um reconhecimento de que o secretário Eliezer é uma pessoa de um visionário, tanto pela passagem pelo MEC como pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele que expande a rede de educação profissional e tecnológica, né? E tanto na federal como implanta nos estados também, e eu deixo aqui minha admiração para o trabalho dele, que fiz parte da equipe lá no MEC. Então, o programa de apoio à pós-graduação e pesquisa científica, né, que acaba que tem envolvimento do CNPq, né, a CAPES, certo? Então, dentro dessa perspectiva, são 15 programas de pós-graduação institucional, 45 instituições de ensino abrangendo diferentes áreas de conhecimento para o desenvolvimento de tecnologia assistiva, 210 bolsas de mestrado, doutorado e doutorado sanduíche, além de bolsas para cada projeto, recebe apoio custeio e capital, né? Dentro dessa perspectiva, o MCTI ele já implantou e coordena o Comitê Interministerial desde 2012, implantou o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, que é o Renato Ascher, que é em Campinas, né? Tem uma Rede Nacional de Tecnologia Assistiva, que ele coordena, né? E dentro dessas ações, ele disponibiliza um catálogo virtual de produtos de tecnologia assistivas também, certo? Cria, então, o Centro Nacional lá no CTI de referência assistiva, né, que é formar uma rede cooperativa de pesquisa e desenvolvimento vinculada à CNTI, ou seja, caso a iniciativa privada tenha interesse e queira entrar em contato aqui para ver uma linha de pesquisa, acho que é interessante, né? E aí o objetivo é justamente planejar e elaborar a implementação de política nacional, plano de viver sem limite. Aí a parte o CTI, lá em Campinas, né, que trabalha com toda essa questão. Esse é o catálogo, certo? E aqui são alguns dos produtos disponibilizados no catálogo. Se vocês também quiserem incluir o produto de vocês, acho que seria interessante ver, né? E aí tem a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos de tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que tem um objetivo de financiar 150 milhões para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva, né? Até então já foram 120 milhões, dentre os quais o objetivo era 90 milhões para apoio de empresas de forma de crédito subvencionado, certo? 30 milhões na forma de recursos não reembolsáveis voltados para a universidade e instituto de pesquisa, 30 milhões de subvenção econômica e inovação, né? Então, assim, a FINEP é um meio que pode viabilizar. Então, dentre os editais de todo o histórico da FINEP, esses são os projetos contratados, 49 de chamada pública e 37 de subvenção econômica. Então é isso. A ideia principal aqui, que vocês estão muito focados no transporte em veículos, assim, foi dar uma geral, dizer que o MCTI ele tem como carisma até essa questão da tecnologia assistiva, certo? E a gente está reformulando justamente ainda com o Observatório Nacional novas políticas agora para o quadriênio. Muito obrigada. Muito bem, foi a doutora Aline Sá Cavalcante, que falou em nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrando tudo que avançaram e se colocando à disposição para tudo que for possível para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Eu queria só registrar que estiveram conosco, mas já saíram, mas assim mesmo eles deixaram um recado, que é os alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná,
formandos de Geografia, que deixaram aqui o recado para mim restar a presença. E também a presença de Gustavo Guimarães de Miranda, advogado nacional da Federação das APAES. APAES que contribuiu muito para esse estatuto, sempre colaborando nos debates das regiões. E também Eduardo Ramos, que é assessor, né? Também das APAES, do qual eu tenho o maior carinho. E devo ainda no mês de junho ou julho fazer uma palestra para as APAES lá em Passo Fundo, num encontro que eles terão lá. Um abraço a todo o trabalho das APAES. Passo a palavra agora ao Dr. Felipe Fritz Braga, Procurador da República, representante do Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, demais integrantes da mesa, participantes dessa audiência pública, é uma honra ao MPF participar ao lado de Vossa Excelência como militante entusiasta da defesa dos direitos da pessoa com deficiência nessa audiência. Eu estou aqui pelo Grupo de Trabalho Inclusão da Pessoa com Deficiência da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E nós já atuamos há mais de uma década nessa matéria e a chegada da Lei Brasileira de Inclusão foi recebida com grande entusiasmo pelo nosso grupo, né? Embora tenha sido abordado mais a questão aqui tecnológica, transporte, trânsito, eu gostaria de colocar outros problemas com que nós temos nos defrontado e colocar algumas sugestões para, inclusive, proposições legislativas que estão em andamento. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela, já na sua denominação, ela evidencia dois de seus importantes aspectos, né? Num, ela é lei de inclusão, no outro, ela é estatuto, né? Quando a gente fala em estatuto, nós estamos falando em regime jurídico, em norma, né? E quando estamos falando em inclusão social, nós estamos falando em eficácia de uma norma, né? A que se pretende chegar através dessa norma. A lei, ela reproduz o conceito de pessoa com deficiência que está na própria Convenção de Nova York, que é, para todos os efeitos, uma emenda à nossa Constituição, e que já tinha essa definição. A definição que está lá, apenas recapitulando, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, inclusive intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, e aqui que ela é extremamente importante, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas. Isto é, pessoa com deficiência é aquela que, em razão de algum impedimento, esse impedimento pode obstruir sua plena integração social. O conceito, portanto, de deficiência que está na lei brasileira de inclusão e na Convenção de Nova York, é um conceito sociológico, que, portanto, pode mudar com o passar do tempo, ou até mesmo de acordo com a região ou as condições sociais em que a pessoa esteja, né? Uma pessoa, sendo desenvolvida uma prótese que permite a uma pessoa que antes era considerada deficiente auditiva, que permite essa pessoa ouvir, essa pessoa ainda é deficiente, né? À luz desse conceito, é possível que não. Isso é uma pergunta que ainda tem que ser desenvolvida, mas mostra que, eu ressalto aqui, a natureza sociológica desse conceito. Portanto, essa lei, mais do que um estatuto, ela é uma lei brasileira de inclusão, que é a denominação que eu entendo mais adequada, porque ela não restringe, né? Ela amplia ao direcionar para o que é compreendido na sociedade como exclusão as pessoas atingidas pela lei.
Não é uma lei de benefícios, mas é uma lei instrumental que visa a inclusão de pessoas. O conceito de deficiência é, portanto, um conceito, ao par de ser jurídico, normativo, é sociológico. No direito já há um conceito assim, que é o conceito de posse, diferentemente da propriedade, que é estritamente normativo, civilista, há o conceito de posse, que é um conceito que remete ao âmbito do fático, ao âmbito do que é compreendido naquela realidade social específica, como a detenção material, né, ainda que não seja reconhecida no âmbito registral. Né. Muito bem, aí eu já aponto uma dificuldade que nós ainda não, mas vamos nos deparar com a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão, que é quem é e quem não é deficiente. Isso é relevante? É extremamente relevante, porque a pessoa com deficiência é só ela que tem direito aos instrumentos que todo o normativo oferece para a inclusão e ninguém mais. Dá alguém que não tem deficiência um lugar na cota, dá alguém que não tem deficiência uma isenção ao IPI, isso afronta a isonomia. Não é para elas que existem esses instrumentos legais, é para a pessoa com deficiência. No caso das cotas, por exemplo, as cotas de concurso, o MPF se depara com isso diariamente. As pessoas que não são deficientes, que tentam entrar pela cota de deficiência, é enorme, é impressionante. Elas ainda têm a coragem de ajuizar ações para que o judiciário lhes dê o direito de se beneficiar da cota. O decreto 3298, de 99, ele foi bastante positivista em definir a deficiência. Ele é anterior à Convenção de Nova York e ele define o que é deficiência física, o que é deficiência auditiva, o que é deficiência visual, o que é deficiência mental, em vários casos, matematicamente. Ele coloca ali as medidas de audição, as medidas de acuidade visual, coloca os diversos, bem casuísta, nos tipos de situação em que ocorre deficiência física. Então, nas cotas de concurso, atualmente, se socorre desses critérios. Né? Agora, só para concordar com Vossa Excelência, pois não. O mesmo problema tem nas cotas para negros. Pessoas que efetivamente não são negros também tentam entrar na política de cotas. Sim. Eu sou titular do Ofício de Cidadania da Procuradoria do Distrito Federal. Atualmente, uma das maiores frentes de trabalho nossa é contra a tentativa de fraudes nas cotas de negros. É impressionante. Pessoas brancas, às vezes até de cabelo bem claro, que chegam numa banca de concurso se afirmando negra, vítima de discriminação. Né? É impressionante. O decreto ele dava, então, critérios bastante claros para um médico, um profissional que, mesmo não milite na área da defesa das pessoas com deficiência, para dizer se aquela pessoa tem ou não deficiência. Né? Isso era um facilitador. A Lei Brasileira de Inclusão inseriu trouxe um dispositivo que afirma o seguinte, parágrafo 1º do artigo 2º, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, limitação do desempenho, restrição de participação, enfim. Ela é plenamente compatível com o conceito de deficiência expresso na própria Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção. Entretanto, se no plano formal ela é perfeita, no plano teórico ela é perfeita, no plano social ela será driblada pelos fraudadores e com isso prejudicará as pessoas com deficiência. Caso venha a se compreender que esse dispositivo do decreto 3298 de 99 teria sido revogado pela Lei Brasileira de Inclusão nesse dispositivo. Né? Esse dispositivo que eu li, ele entrará em vigência
48 meses após janeiro desse ano, que é quando entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão. E, portanto, nos esforços legislativos de retoques, melhoramentos que vêm sendo feitos, inclusive por Vossa Excelência, com destaque na LBI, seria importante ressalvar, né, e aqui como proposta, que o Poder Executivo definirá critérios objetivos para a identificação de pessoas com deficiência que possibilitem melhor aplicação da política nacional para a integração da pessoa com deficiência, né? Ou, eventualmente, remetendo a atos administrativos que já existam nessa matéria. Os vetos que houve em relação à Lei Brasileira de Inclusão, um deles já foi mencionado aqui pela doutora Mônica, foram surpreendentes, realmente pegaram a sociedade despreparada. Eu, como vários outros, não esperávamos que tantos dispositivos fossem vetados e, especialmente, dispositivos dessa qualidade. Eu, pessoalmente, fiquei especialmente surpreso e decepcionado com o veto que foi feito em relação às cotas nas instituições de educação profissional tecnológica, as de educação, ciência e tecnologia e as de educação superior pública, federais e privadas, né? Para pessoas com deficiência. Jamais se esperava isso, né? Quanto mais, se nós formos ver que a lei foi aprovada em 2014. 2 anos antes, tinha sido aprovada a lei que obrigava a cota para minorias étnicos raciais nas universidades, e 1 ano antes tinha sido aprovada a lei que obrigava a cota para pessoas negras nos concursos públicos. E aí, finalmente, quando chega às pessoas com deficiência, essa lei é vetada, né? Que era um pleito, inclusive, do empresariado, corretamente, para que eles pudessem se preparar lá para estar à disposição de vocês. Perfeito, né? Por isso que a indignação foi general. Generalizada. Todos discordaram, houve um movimento, inclusive, tivemos uma audiência pública aqui contra os vetos, e esse foi o mais destacado. Portanto, eu não deixo aqui de externar, francamente, minha honesta e ingênua expectativa de que, em algum momento, essa Casa venha a repropor essa medida, né? E, dessa vez, toda a coletividade que trabalha pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência se prepare, inclusive, para despachar diretamente junto aos ministérios, quando a lei tiver sido aprovada e for remetida à sanção, para que não haja veto, né? Eu acho que, de alguma forma, não houve essa mobilização. A lei foi aprovada, houve aquele entusiasmo, está tudo certo. Agora, ninguém foi falar com o ministro, com o gabinete de ministro, para que não houvesse veto a esses dispositivos. Somos todos pegos despreparados embora felizes, né? Um último aspecto, se der tempo eu ainda abordo mais um, diz respeito diretamente a um projeto de lei proposto por Vossa Excelência, que é referente à tutela das pessoas com deficiência, né? A Lei Brasileira de Inclusão, para dar plena amplitude ao que ela colocava, que era, e também a Convenção, nesse ponto é forte, né, o que ela coloca. A Convenção, os princípios da Convenção são respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, liberdade de fazer as próprias escolhas, independência das pessoas e respeito pela diferença e pela aceitação da pessoa com deficiência como parte da diversidade humana. Isso é impressionante. Mas ela foca muito, é princípio fundamental a autonomia, a independência, né? E, por conta disso, no seu artigo 12, a Convenção e a lei reproduz, os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Então, enquanto a lei civil, o Código Civil anterior, ele era extremamente
inepto, né, em razão da passagem do tempo, é um código muito antigo, mesmo o novo Código Civil herdou essa terminologia muito mal colocada, mas ele tirava a capacidade civil das pessoas com deficiência. Você, pessoa com deficiência, para ter acesso ao judiciário, você tinha que ser interditado, nomeado um curador e curatelado, você ter acesso para fazer pedidos no INSS, ações judiciais no INSS, é simplesmente um absurdo. A Lei Brasileira de Inclusão ela foi devastadora nesse sentido. Ela acabou com a incapacidade civil das pessoas com deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência são capazes. Nisso, não houve veto. Quando era preciso, de alguma forma, proteger a pessoa com deficiência, não houve veto, né? Ela foi propriamente devastadora. E o projeto de lei de Vossa Excelência vem justamente trazer um discernimento em ocasiões em que é necessária ainda uma curatela quando não há o discernimento intelectual. Entretanto, o receio que eu traria aqui e a cautela que eu colocaria na condução desse projeto de lei, que eu acho que é o mais importante, é o seguinte: a lei, ela criou um instituto interessantíssimo, que é o da tomada de decisão apoiada, né? Então eu finalizo. Que a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. E a Lei Brasileira de Inclusão foi extremamente detalhista, caprichosa, atenciosa, no longo esmiuçar que fez de como se procede ao processo de tomada de decisão apoiada. Nós, do Ministério Público Federal, nós estamos vendo que vai ser extremamente difícil transformar isso em letra viva, porque isso é necessário que os juízes recebam, compreendam e apliquem, né? Que eles não imponham a interdição da pessoa com deficiência para ela poder ter acesso ao direito básico, que é de pleitear na justiça contra injustiças que estejam sendo cometidas contra ela. Nós não estamos vendo mobilização do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público ainda, da própria sociedade. Isso está aqui, ninguém prestou muita atenção e essa grande injustiça segue o risco de perpetuar. O projeto de lei que vem fazer alguns retoques no Instituto da Curatela para a pessoa com deficiência, caso seja aprovado, e ele poderá criar um impacto que minimize mais ainda a implementação do processo de tomada de decisão apoiado, que é muito importante, né? Então, eu colocaria como uma sugestão de diretriz, Excelência, que fosse incorporado ao projeto referências à necessidade de seguir-se o processo de tomada de decisão apoiada em tais e tais casos, que isso fosse trazido ao próprio texto do projeto de lei. Um outro ponto é que nem a LBI, nem o projeto de Vossa Excelência menciona a questão da prescrição. O Código Civil atual, ele impede a prescrição do curador em relação ao curatelado. Isto é, a prescrição é a impossibilidade de fazer exercer direitos depois de um certo tempo de prazo. Por quê? Porque a pessoa não vai ter mais provas e não tem como se defender, então todos os direitos têm uma limitação para o seu exercício. O Código Civil, ele já impede o curso da prescrição em relação ao curador. Quer dizer, aquilo que o curador agiu com injustiça em relação ao curatelado, ele não há prescrição. Ele jamais em sua vida vai dizer: eu já não tenho mais o documento, já se passaram 5, 10, 15 anos, isso está prescrito. Não, por toda a sua vida, ele é responsável por tudo que ele fez perante aquele curatelado, o que é fundamental, porque o curatelado não tinha o discernimento necessário para o exercício. E não há, no Código Civil, nem na LBI, uma previsão que impeça o curso da prescrição do tomante de decisão apoiada em relação ao tomador de decisão apoiada. Não é? Então, a pessoa, por exemplo, cega, que utilizou
que é titular do direito de tomada de decisão apoiada, que teve os seus tomadores, caso ela sofra alguma injustiça por parte desses tomadores, está se correndo o curso normal da prescrição, né? E isso não poderia ocorrer. Então, seria um dispositivo que eu acho muito oportuno, se Vossa Excelência me permite sugerir. Com certeza, estamos aqui para isso. É. Parabéns. Então, são muitos temas, Excelência, eu fico aqui Não, por mas conta foi desses. muito bem. Obrigado.